Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Não tinha ninguém ministrando, era eu mesmo ministrando louvor, eu mesmo passo para a palavra, né, irmãos? Que alegria é estarmos aqui na casa dele. Quão bom e quão precioso é que nós, irmãos, estejamos em união. Só que nós precisamos tomar uma atitude hoje. Eu quero que você olhe para esse irmão aí que está do seu lado, nesse momento, e fala com ele assim: meu irmão, eu amo a sua vida, mas não converse comigo agora. Porque agora eu estou dedicado a ouvir a voz do meu Deus. Amém? Então vamos nos colocar de pé, apresentar esse momento da palavra. Estenda a sua mão em direção à minha vida. Peça para que o Senhor fale com você através de mim. Amém? Deus, que o Senhor possa estar falando, Pai, através da minha vida. Senhor Deus, nós somos imerecedores, Pai, da Tua graça, imerecedores do Teu poder, do Teu agir sobre as nossas vidas. Mas que o Senhor possa agir de misericórdia sobre nós. Que o Senhor possa derramar a Tua verdadeira palavra aqui. Que não venha eu falar, mas que venha o Senhor. Que em nome de Jesus, que eu possa ser somente um vaso para falar à Tua igreja. Pai, eu oro em favor desta mensagem de hoje. Eu peço para que ela seja uma semente que venha cair em terra fértil, numa terra boa, que em breve vai gerar frutos para o Teu reino. Que não venha eu me engrandecer pela explicação, pela palavra, mas que através da minha vida a Sua glória seja manifesta. Se eu estou aqui, se eu vou ser usada pelo Senhor, eu tenho total dependência de Ti, então me usa como um vaso nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 9, versículo 1. Amém? Santo, santo é o teu nome. Amém. A minha tradução é diferente, a NVT, mas os irmãos podem ir acompanhando por ali. Amém? A palavra do Senhor diz assim, João capítulo 9, versículo 1. Enquanto caminhava Jesus, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode mais trabalhar. Versículo 5. Mas enquanto eu estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significava enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam: sim. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Versículo 10. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu que um homem chamado Jesus ministrou terra com saliva, colocou-a em seus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou a terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido com ele. Ele colocou terra com saliva em meus olhos e depois que eu me lavei passei a enxergar. Alguns fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem o que havia sido cego. O que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusavam a crer
que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade suficiente, perguntem a ele. Então, pela segunda vez, chamaram um homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber a glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram: como ele o curou? Eu já disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Então eles insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele me curou os olhos, e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto para ouvir aqueles que adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós? Então o expulsaram da sinagoga. Versículo 35. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e disse: você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu creio nele. Jesus respondeu: você o viu e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e fazer com que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto o ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que vê. Aleluia, Senhor Deus, essa é a tua palavra, Pai. Nos deu total entendimento desse texto que nós acabamos de ler. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje o Senhor está falando conosco, os cegos que voltam a ver. O texto que nós acabamos de ler, Jesus ele cura um homem que era cego de nascença. E ele vai revelar a nós, na leitura desse texto, verdades espirituais muito profundas. Então, o tema central da nossa mensagem é que todos nós somos cegos espiritualmente, até que Jesus nos encontre e transforme as nossas vidas. O cego de nascença, ele representa uma condição espiritual. Assim como ele nasceu cego, todos nós nascemos cegos, condenados e incapazes de nos salvar. O salmista, no Salmo 51, versículo 5, diz assim: pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que a minha mãe me concebeu. Então a nossa natureza humana, quando nós chegamos à terra, no nosso primeiro dia, nós já herdamos o pecado original. Nós já nascemos desamparados de condições de salvar a nós mesmos. O homem, quando nasce em si mesmo, ele não tem a condição de se salvar. Por isso que nós precisamos de Jesus para salvar a nós. A pergunta dos discípulos foi: quem pecou, ele ou seus pais? Jesus responde que a cegueira não era em vista do pecado, não era em vista do que ele tinha feito, mas que aquela condição de cegueira que ele se encontrava era para a glória do Senhor. Então, trazendo para nós, para a nossa vida hoje, nós nos encontramos em uma situação de cegueira espiritual. Mas isso é para que a glória do Senhor seja manifestada através de nós.
Quando nós nascemos, e aqueles que não tiveram o privilégio de nascer num lar cristão e crescer segundo os preceitos bíblicos, acham normal a vida cotidiana aí fora do mundo. E muitas dessas pessoas não enxergam. Então é normal as pessoas se deitarem umas com as outras. É normal as pessoas serem mesquinhas, praticarem a injustiça. Então isso tudo no cenário que nós não conhecemos Jesus se torna normal. Só que Jesus, como o nosso Criador, Jesus ele havia feito outras curas no meio do povo. Ele havia curado outras pessoas. Levanta e anda, pega o seu leito e siga. Volte a ver. Mas nesse caso, em específico, Jesus ele fez algo diferente. Ele pegou a saliva e misturou com a terra. Então ele fez uma lama e aplicou aos olhos daquele cego e disse: vá se lavar no tanque de Siloé. Então aqui, irmãos, nós precisamos entender que o Senhor está recriando algo novo em nós. Nós somos pó. Nós viemos do pó. Para lá nós voltaremos. E aqui foi muito representativo o que Jesus queria dizer, porque do pó que nós vamos voltar, é dele que ele vai usar para transformar as nossas vidas. Nós vamos ser a criação do Senhor, mas agora nós estamos diferentes. Agora nós passamos a enxergar a vida espiritual. O caminho da transformação foi baseado na obediência e na fé. O cego precisou ir até o tanque de Siloé para voltar a ver, para se lavar e voltar a ver. Siloé significa enviado. Então o que isso significa para nós, irmãos? Para que nós hoje possamos voltar a ver, para que nós possamos recuperar a nossa visão espiritual, nós temos que ir para Siloé. Nós precisamos ir ao enviado que Deus mandou. E quem é ele? Jesus. Nós precisamos voltar-nos a Jesus. Nós precisamos ir em obediência. E quando nós nos encontramos com Jesus, nós começamos a enxergar coisas que outrora nós não enxergávamos. Que coisas são essas que nós passamos a ver? Após o encontro com Jesus, nós percebemos a nossa necessidade de santificação. Quando nós temos um encontro com o Senhor, nós percebemos que os nossos desejos são caídos, que os nossos desejos não condizem mais com a nossa vida espiritual. Então, irmãos, eu vou dar um exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu cresci na igreja, a minha vida inteira estive na igreja, tive o privilégio de nascer num lar cristão. Então, apesar de eu estar na igreja durante toda a minha vida, de eu saber as regras, de eu saber o que era certo, o que era errado, na minha imaturidade, no início da minha vida, que eu comecei a ter uma consciência, eu não havia conhecido Jesus. Eu ouvia falar de Jesus. Meus pais me ensinavam de Jesus. Eu ia na igreja e ouvia o pastor falar de Jesus, mas eu em si não o conhecia. E na minha adolescência, por não haver um encontro ainda com Jesus, dentro de mim despertava desejos que não condiziam com a minha natureza, com a natureza do Senhor. Quantas vezes eu queria viver a vida que os meus amigos estavam levando? E eu cresci num lar, graças a Deus, rígido, mas que tinha a presença do Senhor. E eu fui poupado de muitas coisas pela presença e pela educação que eu recebi. Mas o meu coração era voltado para essas coisas. Então eu queria ter a experiência de ter uma noitada igual os meus amigos contavam que tinham. Que era algo maravilhoso, que era algo divertido, que era algo legal. E quantos de nós não queremos ser o popular, o divertido, o das noitadas, o que sai, que apronta e que faz, o que fica com 10 mulheres em uma noite? No meu coração havia esse desejo, irmãos. Eu queria conhecer esse mundo. Até que o Senhor me encontrou. Até que eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. Que eu fui batizado com o Espírito Santo. E daquele dia em diante eu comecei a enxergar em mim mesmo coisas que não eram do Senhor. É como você se olhar e você ver manchas espalhadas pelo seu corpo.
Fala, isso aqui não provém do Senhor. Isso aqui não é algo que manifesta Cristo na minha vida. Então, irmãos, os meus desejos começaram a se transformar diante da nova visão que Cristo havia me dado. Então, para mim mais, não enchia-se os olhos sair para uma noitada. Não se enchia mais os olhos ser o famoso, o popular da escola. Eu me conformei em ter Cristo na minha vida. Eu me conformei em ser totalmente suprido por Ele. E assim, irmãos, é na vida de cada um de nós. Nós, às vezes, temos desejos enraizados dentro de nós, crenças que nós queremos tanto que não provém do Senhor. Mas que no nosso tempo de cegueira espiritual é normal, porque o mundo vive assim. Então, irmãos, quando nós ganhamos essa nova visão do Senhor, é necessário que nós mudemos de rumo. É necessário que nós recalculemos a rota das nossas vidas. A cegueira espiritual e a religiosidade. Os fariseus, eles vendo fisicamente, eles estavam cegos por uma religiosidade. O que você tem tido no seu relacionamento com o Senhor? Você é um religioso ou você é um relacionado? Você tem um livro de regras para você seguir? Ou você tem um amigo, um Deus, um Pai Todo-Poderoso que se apresentou a você? Temos que fazer essas reflexões, irmãos, para que nós não venhamos a cair na hipocrisia dos fariseus. Por quê? Eu sou muito bom de apontar. Você está no pecado. Vai pôr na sua mão, Deus. Chega um irmão aqui que passou por um sistema prisional. Alguém que foi preso, alguém que cumpriu pena. Como que nós vamos olhar para ele? Como que nós vamos olhar para uma mulher que acabou de sair da prostituição e que entra nessa igreja com uma roupa curta? Nós olhamos com desdém, com desprezo, com julgamento. Como que nós olhamos? Está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Todo espírito de pombagira. Não é assim que nós fazemos? Pessoas que estão sendo cruéis por causa da religião sem relacionamento. Perceba que esses desejos que eu mencionei que eu tinha, não foram tirados de mim por um religioso que estava me apontando e falando: esses seus desejos de conhecer o mundo não provêm do Senhor. Você está errado. Não foi religioso que me apresentou isso, não. Não foi um homem que se dizia ser de Deus e que falou que eu estava errado, não. Quem me constrangeu dos meus desejos foi o Senhor. Eu não precisei de ninguém vir falar comigo. A única coisa que eu precisei foi dar liberdade para Deus falar comigo. E Ele falou, irmãos. E hoje essas coisas não me chamam mais a atenção. Então, irmãos, é muito importante nós não sermos hipócritas. Nós não sermos cegos diante de uma religiosidade. Sermos religiosos. Tratarmos as pessoas com crueldade. Porque nós somos cruéis uns com os outros. Nós não acolhemos, nós não amamos as pessoas. É fácil amar o irmão que está do seu lado, que concorda com você, que se veste da mesma forma que você, que pensa do mesmo modo que você. Mas e os irmãos que estão perdidos? E os irmãos que estão cegos ainda? Porque eu não me sento na roda dos escarnecedores. Você não tem amado o seu próximo. Não é você sentar na roda dos escarnecedores e ser um com eles. Porque Jesus andava no meio de pessoas caídas, pessoas derrotadas, pessoas destruídas. Mas onde ele passou, ele levou salvação. Onde ele passou, houve transformação. Onde ele passou, houve mudança. Esse é o nosso papel. E quando Jesus abre os nossos olhos, nós passamos a incomodar com os pecados que nós aceitávamos. A nossa visão de mundo muda. Nós começamos a rejeitar as práticas e os pensamentos que desagradam o Senhor. Quantos de nós, irmãos, não temos o nosso pecado que nós relativizamos ele? Ah, não, adultério
Deus me livre, isso tem que ser penalizado com morte. Quem adultera não tem caráter. Mas nós estamos na fofoca gospel. Nós estamos difamando os irmãos. Nós não temos amado. Então, irmãos, nós temos que sermos totalmente tomados por Cristo. Não é relativizar o nosso pecado. Ah, não. Ele está lá nas drogas. Ele está chafurdado lá na lama do pecado. Mas e você, que tem desejado a mulher do próximo? E você, que tem adulterado contra a sua esposa, só desejando uma mulher bonita que passa na rua? Ou o marido de uma outra irmã? Irmãos, isso é muito sério. Por quê? Não adianta eu querer ter um peso de severidade para um e ter um abrandamento para outro. É muito fácil eu ter o meu pecado escondido lá no escuro, achando que ninguém vê, achando que aquilo não está desagradando o Senhor, e eu apontar o meu dedo para os pecados dos outros. É fácil, irmãos, colocarmos numa capa de crente. E que nós começamos a entender que a santificação e o testemunho, ele vem através de Jesus. Quando Jesus nos chama para sermos luz, ele está trazendo algo sobre a obra dele. Vamos analisar o versículo 4, diz assim. Versículo 4. Diz assim: devemos cumprir logo as tarefas que foram dadas por meio daquele que me enviou. A noite se aproxima e ninguém pode trabalhar. Em outras traduções, vai estar dizendo o seguinte: então é dia, precisamos fazer a obra daquele que me enviou. Irmãos, ainda é dia. O que isso significa? O que significa dizer que ainda é dia? Que nós estamos numa liberdade relativa. Que ainda nós temos a liberdade de lermos a Bíblia toda. Nós temos a liberdade de nos reunirmos aqui. Nós temos ainda a liberdade de dobrar o nosso joelho e orar. Hoje não mais precisamos de um sumo sacerdote para levar as nossas questões a Deus. Jesus, ele pegou a chave e deu na nossa mão. Hoje nós temos acesso a Deus. E o que você tem feito com a sua chave? E o que você tem feito com a sua liberdade? Quantos aqui já leram a Bíblia toda? Quantos aqui já leram a Bíblia mais de 2 vezes? Mais de 3 vezes? Mais de 5 vezes? Por que isso, irmãos, é tão importante? Porque vai chegar um dia que a perseguição vai bater na nossa porta. Seja ela de maneira explícita, como acontece no Oriente, ou seja, de maneira oculta, como está acontecendo aqui. Os discursos de ódio contra os cristãos têm aumentado. Pessoas têm ido a podcasts, a canais de entrevista, disseminar um desafeto pelos cristãos. E só não está vendo quem quer, irmãos. Por quê? Você andar com uma Bíblia, no Oriente, em alguns lugares, você é preso, você é morto. Experimenta ir para a Coreia do Norte com uma caixa de Bíblia. Você vai ser morto, você vai ser preso. Como se você estivesse levando droga para o país. Como se você estivesse levando o tráfico sexual para aquele lugar. Não, irmãos, a Bíblia, o livro que nós lemos, que nós baseamos a nossa vida, é proibido em alguns lugares da terra. Nós temos a noção disso? E nós, aqui nos nossos dias longos de sol, temos dormido. Os dias são longos, mas tem pessoas que têm ido dormir ao meio-dia. Então, irmãos, nós temos que fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Temos que evangelizar, levar o evangelho às pessoas, amar uns aos outros, trabalhar na obra do Senhor enquanto é dia. Porque a noite se aproxima e à noite nós não podemos trabalhar. Ah, Gustavo, mas é impossível o governo tomar... Irmãos, isso já aconteceu em outros lugares. Ah, tinha uma constituição que proibia um golpe e depois que as armas
saíram diante das ruas, acabou, irmãos. Acabou. Um papel não vai proteger a nossa fé, o nosso direito de prestar culto. Então a noite está chegando. O dia é longo, mas o tempo é curto. O tempo é curto. A obra do Espírito Santo, ela nos transforma de dentro para fora. Não é pela nossa força humana, não é pela força do nosso braço, mas é pela graça de Deus. E quando nós somos transformados por essa ação do Espírito Santo, nós começamos a dar frutos. Nós começamos a amar como Jesus amou, mesmo aqueles que nos rejeitam, que nos criticam. Nós começamos a testemunhar a nossa fé com coragem, com humildade. Irmãos, quanto tempo tem que você não abre a sua Bíblia com aquela expectativa do Senhor falar com você? Quanto tempo tem que você não ama o próximo como Jesus te amou? Sabe como que Jesus nos amou? Nós estávamos nos nossos pecados. Nós estávamos separados da graça de Deus. Nós o rejeitávamos diariamente. Quantos têm relacionamento aí? Quantos são casados, namoram? Levanta sua mão. Quem namora, quem é casado? Você consegue ficar com uma pessoa que te rejeita dia após dia após dia? Você consegue amar o seu parceiro se todos os dias ele te rejeitar? Melhor. Quantos têm família? Dificuldade na família. Você consegue amar aquele seu irmão que está falando mal de você? Aquela sua mãe que está infernizando o seu casamento? Nós conseguimos amar essas pessoas que nos trazem dificuldades? Porque você amar a mim, irmãos, é muito fácil. Você vem, eu cumprimento você com a paz do Senhor, eu te dou um abraço, pergunto como está a sua vida e depois eu vou embora para a minha casa e você vai para a sua. É muito fácil nós amarmos uns aos outros aqui. Mas aquele que nos persegue, aquele que está servindo de espinho para a nossa carne, esse é difícil de nós amarmos. Os dias são longos, mas o tempo é curto. Não vamos nos esquecer dessa liberdade que nós temos de pregar o Evangelho, de amar os irmãos. Nós estamos começando aqui na igreja um projeto de evangelismo, de levar o Evangelho às pessoas, de fazer orações nos hospitais, nos presídios. Então, irmão, está na hora de você levantar. Está na hora de você levantar e tirar essa condição de cegueira. Começar a amar essas pessoas que estão precisando de nós. Por que você veio aqui hoje? Por que você saiu da sua casa e você veio a essa igreja? Outrora, quando era do mundo, ficava 4, 5, 6 horas em uma festa, em um baile funk. Mas na igreja é um peso ficar 1h30 ouvindo a palavra do Senhor. Você saía antigamente para outra cidade para ir num festival, mas você não vem na sua igreja quando tem louvorzão. Você percorria milhas e milhas de distância para ir na casa de um amigo seu, mas você não se levanta para evangelizar, para levar o evangelho. O que tem acontecido conosco? Onde está o nosso amor? Como que nós chegamos num tal ponto de sermos cegos, de não ver o sofrimento do nosso irmão? Então, irmãos, nós temos urgência. Muitos estão desperdiçando esse verão espiritual, esse dia longo, esses dias longos que têm se estendido. Mas a perseguição, ela virá. Então nós devemos aproveitar o hoje, o agora, que nós temos a garantia. Quantos vão trabalhar amanhã? Quantos vão trabalhar? Como que você sabe que você vai trabalhar amanhã? Como que você sabe que você vai trabalhar amanhã? Amanhã você não tem. Você imagina o que você vai fazer, mas você não o tem. Você tem o hoje. E se nós não aproveitarmos o hoje passa. Então faça para você uma autoanálise. Você realmente vê? A sua visão espiritual está realmente aberta? Jesus nos chama para examinar
se os fatos dos nossos olhos espirituais estão abertos, ou se nós estamos religiosos, dentro de uma caixinha de religião, ou se nós temos vivido a realidade do Evangelho, sermos transformados de dentro para fora pela graça de Deus. O que você tem feito com a sua liberdade espiritual? Porque ainda é dia. Ainda nós podemos fazer as coisas. Mas muitos não têm feito nada. Nós temos adormecido. Irmãos, e se realmente nós estamos vendo, se realmente nós estamos com a visão espiritual aberta, nós precisamos olhar para nós mesmos e reconhecer que a graça que nós recebemos, que a obra que nós formos fazer para o Senhor, é total dependência dele. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha acabou e a nova vida teve início. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: vocês não são salvos, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Então nós somos salvos pela graça. Você pode ser a pessoa mais bondosa que existe na face da terra. Você pode dar todo o seu salário aos pobres. Você pode ser voluntário em um lugar hostil. Isso não salva você. A bondade que você fez a sua vida inteira não te justifica na frente de um Deus todo-poderoso, santo. Então, irmãos, é uma dádiva, é algo que nós merecemos, que nós não merecemos, mas recebemos do Senhor. Para o quê? Para que ninguém se orgulhe. Então, irmãos, se você se decidir agir na igreja, dentro dos ministérios que nós temos, seja o de evangelismo, o de louvor, o de pregação, que você não venha se orgulhar. Porque você não é salvo por você estar tocando no altar do Senhor. Você é salvo pela graça. O que a palavra do Senhor vai dizer? Que muitos vão chegar diante dele naquele dia e dizer: mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. No teu nome eu curei multidões. Eu batizei milhares de pessoas. Aparta-te de mim, maldito, porque eu não tenho parte contigo. Isso aqui ele está dizendo para quem, irmãos? Para quem que Jesus está dizendo isso? Para crente, para cristãos. Não está falando para o povo do mundo. O povo do mundo não expulsa demônio. O povo do mundo não cura os enfermos no nome do Senhor. Então ele está falando para nós. É para nós. As nossas obras não valem de nada sem a santificação. Sem o nosso reconhecimento de que a graça é uma dádiva imerecida que nós recebemos. Ah, não, mas eu fiquei no altar do Senhor a vida inteira. O Senhor não te conhece. Então, irmãos, nessa noite eu gostaria de fazer um convite para vocês. Um convite à rendição, a você se render aos pés do Senhor. Para dois grupos. Primeiro, para aqueles que nunca entregaram a vida a Jesus. Se há alguém aqui que reconhecer que é cego espiritualmente, que depende totalmente do Senhor, que sem Ele nós não temos capacidade de nos salvar. E para o segundo grupo, é para aqueles que já caminham com Jesus. É para aqueles que sentem que a sua visão está obscura. Renove a sua aliança com o Senhor nessa noite. Faça um pedido ao Espírito Santo que reavive o seu relacionamento com Ele. Quantos de nós estamos já começando a ficar cegos? Nós estávamos no altar, nós fizemos maravilhas no nome do Senhor, nós fomos usados de maneira sobrenatural para ministrar os corações das pessoas, mas nós estamos ficando cegos. Nós estamos com a nossa visão obscura. Então, irmãos, ainda é dia
nós vamos fazer a oração. Mas a mensagem principal de hoje é que ainda é dia. Aproveite a luz que há no Senhor, na transformação que somente Jesus pode nos oferecer. Encerre a sua oração de maneira honesta com o Senhor. Hoje não ora por bênção, não, irmãos. O Senhor sabe das suas necessidades, mas peça para que o Senhor construa um relacionamento com você. Você que não tem Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, entrega a sua vida para Ele hoje. E você que já é, mas que a sua aliança está começando a dar marcas, está começando a ficar opaca, peça para o Senhor polir todo o pecado que é em você, tudo aquilo que não provém dEle, todo o espírito de soberba. Nós somos soberbos, irmãos. E esse é um pecado que nós não gostamos de admitir. Nós lemos um pouquinho da Bíblia e nós já nos achamos os teólogos. Nós já criamos um Deus e as nossas próprias regras. Mas o Senhor hoje está dando um ultimato para você se esvaziar de toda essa sua religião que você construiu. E você se esvaziar de tudo aquilo que você pensa que você sabe. Você se esvaziar de você mesmo. De todo o orgulho que você vem alimentando durante anos, sendo uma pessoa usada no Evangelho. O Senhor hoje convida você a, de coração aberto, renovar a aliança com Ele, sem soberba, colocando a sua total dependência nele. E Ele transformará a sua vida. E você vai começar a colher os frutos das suas escolhas. Você vai começar a ver o agir do Senhor na sua vida de maneira abundante. Então vamos nos colocar de pé, irmãos. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Nós temos um tempinho ainda. Então, irmãos, diante disso,